Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook, pelo nosso portal. Nós estamos aqui com muita satisfação, mais uma vez, no programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Recebemos os nossos irmãos que foram sugeridos por você, que mandou o e-mail para afonsomoreirajunior@gmail.com. Você sugeriu o tema deste programa que está sendo gravado hoje. Eu sou Afonso Moreira Júnior, nós já nos conhecemos. O nosso convidado de hoje é o Guilherme Botelho Júnior. Ele é teólogo e historiador católico. Boa tarde, Guilherme. Desde já sinta-se acolhido, ainda que pelo Zoom, na Fundação Espírita André Luiz. Boa tarde, querido Afonso. Boa tarde, queridos telespectadores. Eu estimo e espero que nesses próximos 40 minutos a gente possa travar um bom diálogo e que eu possa dar um testemunho eloquente do que vem a ser a minha vida dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, mais precisamente num segmento que nós denominamos de pastoral afro-brasileira, da qual sou um dos fundadores. Igreja essa que foi assentada na paróquia de Nossa Senhora Quiropita, né? Aí na 13 de maio, na Bela Vista, né? E que durante esses últimos, desde 1988, quando fez 100 anos, se proclamou 100 anos dessa incompleta abolição da escravatura, a gente vem aí tentando reescrever a história do negro e da negra nesse contexto que nós chamamos Igreja Católica no Brasil. Guilherme Botelho Júnior, vamos apresentá-lo aos amigos que estão nos prestigiando com a sua audiência. Esse programa está sendo gravado, está sendo programado para exibição no dia 13 de maio de 2023. Portanto, mais um ano, mais uma comemoração da abolição da escravatura no Brasil. Vamos apresentar o Guilherme Botelho Júnior. Como é praxe aqui no nosso programa, ele é teólogo e historiador, formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele é brasileiro, viúvo, professor aposentado. É membro da Casa da Reconciliação, mantenedora na Arquidiocese de São Paulo do diálogo interreligioso. Trabalha na pastoral da paróquia Nossa Senhora Quiropita, no bairro da Bela Vista, cidade de São Paulo. Nosso companheiro Guilherme é articulista do jornal São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo. Celebra missas no rito romano inculturado e adaptado em estilo afro-brasileiro. Guilherme Botelho Júnior, o povo quer saber o que está pegando no dia 13 de maio de 1888. A declaração, a proclamação,
a abolição da escravatura foi um ato de benevolência do Império, foi um ato provocado pela pressão social ou foi uma tentativa do Império de prolongar a sua existência, a sua permanência no poder? Pelo que é conhecido, inclusive, não? Houve uma ampla movimentação no Brasil, movimentação oriunda por negros e também não negros, pelo fim da escravidão, fim da escravização, porque servia assim já como mancha e como chacota, como um verdadeiro bullying entre as nações. A gente já estava aí com praticamente partindo para 400 anos de vida, e isso daí não era mais concebível, mesmo porque todos sabemos que não havia uma escravização de servidão como acontecia na África, como o próprio Zumbi dos Palmares teve, como toda a população praticamente tinha, mas sim uma escravização de destruição, ou seja, aquele elemento, aquela senhora que servia aos seus senhores, entre aspas, né? Ele era muito mais espezinhado e arrebentado em sua dignidade e em sua vida do que outra coisa. Então, você tem uma série de ações combinadas. Os negros que sobreviveram à Guerra do Paraguai e que estavam sitiados no Rio Grande do Sul, os chamados lanceiros negros, empunham armas e caminham em direção ao Rio Grande, a Guanabara, Rio de Janeiro. E da mesma forma que a gente tem um movimento interno no próprio Rio de Janeiro em que se conturba e que se luta para que isso viesse, essa proclamação viesse a acontecer. E assim foi feito. Não foi uma benevolência dada, não foi um presente que caiu do céu, né? Porque todo presente que cai do céu, ao bater no chão, se arrebenta, né? E assim é que aconteceu essa bendita lei proclamada em 13 de maio de 1888. O que a princesa Isabel representa para a comunidade afro-brasileira no dia de hoje? Ela é uma santa, é uma criatura ungida por um poder divino? Ela é inspirada ou ela apenas foi um instrumento de Dom Pedro II que se retirou de cena, que saiu de cena, deixando a pena na mão dela para que ela assinasse e definitivamente abolisse a escravidão no Brasil, último país do mundo a abolir a escravidão? O que você acha disso, Guilherme? Infelizmente, a nossa matriarca, né, Princesa Isabel, ela serviu talvez de joguete na mão do próprio pai, né? Mas, acima de tudo, ela não nos representa absolutamente nada, porque a partir do momento em que nós tivemos consciência de que é uma lei, uma proclamação que não nos serve para nada, já que menos de 5% dos negros e negras ainda tinham sob si a alcunha de escravizado. E daí, tudo bem, ela assinou a Lei Áurea, né? E é só, porque nós ficamos aí devendo na praça um, realmente uma posição de que se doasse, se desse alguma coisa para esse escravizado, que é o que não aconteceu. Então, para nós, negros e negras, Princesa Isabel não tem nenhum atributo, nenhum reconhecimento maior pelo ato de ter assinado a Lei Áurea. Evidentemente que se você for
ter contatos com alguma das nossas ações que nós chamamos dentro do universo negro católico, você tem a ação dos congados, tem a ação das irmandades, e que nos seus cantos e nas suas louvações, eles fazem uma menção até mesmo de santificação da princesa Isabel. Mas a realidade na prática é bem outra. É que são cânticos que eles usam já há mais de 100 anos, porque as irmandades é muito mais antigas do que isso, e eles continuam ainda hoje perpetuando esses cantos, né? Mas na sua realidade mesmo não se faz nada, não se diz absolutamente nada a respeito. É uma personagem como outra qualquer, né? Guilherme, você é um historiador, você é um teólogo de prestígio, de respeito, um militante da libertação, não apenas a libertação da escravatura, mas a libertação do pensamento do ser humano, da necessidade de nós termos liberdade para exercer a política, as nossas escolhas políticas, partidárias, enfim, decidir o nosso destino. Eu gostaria de centrar a nossa conversa agora num aspecto que você domina, que é o seguinte: muita gente imagina que quando a princesa, no dia 13 de maio de 1888, assinou a Lei Áurea, estava tudo resolvido. Mas não estava nada resolvido, porque as criaturas que eram até então escravizadas perderam o emprego, perderam a moradia, perderam a residência e ficaram ao Deus dará enfrentando uma situação dificílima, dependendo ainda da benevolência dos patrões e provavelmente, pelo que se interpreta, essa subserviência ao homem branco, ao escravocrata, ainda continuou. O que você nos diz a respeito disso? Eu vou dizer uma coisa aqui. Se não fosse a mulher negra, teríamos sucumbido. Porque ela continuou a se sujeitar numa vida com o seu serviço junto aos seus senhores, entre aspas, né? Muito entre aspas, né? E o que acaba acontecendo é que esta mulher, ela continua a servir, porque ela sabe que se ela não continuar a servir, não terá como ela levar o pão e sustentar o seu rebanho e sustentar seus filhos. Consequentemente, essa é a grande dádiva que nós temos e que nós recebemos da Lei Áurea. Naquele tempo, infelizmente, você não tem 13º salário, não tem nenhum dos benefícios que hoje a gente tem. Mas os nossos homens daquela época, a nossa ancestralidade, ela foi colocada numa situação em que não tinha jeito para continuar vivendo se não fosse com essas mulheres. Ao mesmo tempo, foi nos impostos leis, lei da vadiagem, lei da vagabundagem, coisas assim, que acaba fazendo com que a gente passe a ser criminalizado por tudo que estava acontecendo. Se a gente estava parado na esquina batendo um papo, ou jogando palitinho, ou qualquer coisa assim, a gente é levado para uma situação de prisão. Você vê que durante todo, até mais ou menos por volta de 1950, 1960, nossos jogos de capoeira, eles eram proibidos. A gente não podia ter certas situações de atividade, de jogos ou coisa que o valha, porque não nos permitiam. Nós não podíamos fazer absolutamente nada de nós. Vocês sabem que
A religião de matriz africana, que ela praticamente quase foi destruída, só não foi também pelo esforço da maioria das mulheres negras que assim o fizeram, lutaram para que isso continuasse, a sequência uma forma de você se manter vivo, se manter digno, se manter fiel a tudo aquilo que você tinha. O que a gente tenta fazer quando nós tentamos reescrever a história do negro nesse país é que, em primeiro lugar, a nível da nossa religiosidade, a gente praticamente manteve a Igreja Católica nesse país aqui. Porque o português que vem para o Brasil, ele é despossuído de fé, despossuído de crença. Enquanto que o negro que aqui chega, ele traz na sua bagagem, na sua historicidade, ser o berço e o nascedouro do cristianismo, enquanto igreja. Porque no colo de Santa Ifigênia, a gente tem a igreja cópita. Hoje nós temos certeza de que praticamente 85% dos negros que vieram para essa diáspora forçada chamada Brasil, ele já é batizado. Ele já tem uma iniciação cristã. Tanto que ele chega e a primeira coisa que faz é fundar nas Irmandades. Nós temos em 1563, na cidade de Goiânia, ali na Grande Recife, a primeira Irmandade no Brasil. E ela é que vai cuidar do culto. Primeiro porque ela não necessita de um padre para que seja ministrada a sua crença. Ela não precisa de qualquer outro atenuante para tocar a sua religião. E aí ela começa a se assentar e a se formar junto em todo o território nacional e assim vai sustentando a Igreja Católica. E com isso, o que nós vamos ter é um chamado catolicismo popular, onde a proximidade de Deus é muito longa, muito distante, porque os padres que vinham para cá se aproveitavam e a maioria desses padres, todos eles mantinham logo família e com isso, com a ausência de bispos também, né, que eles têm medo até de vir para cá, talvez em razão do advento do bispo Sardinha, né, que foi simplesmente devorado pelos indígenas. Então, é assim que segue a igreja, é assim que segue. E mesmo assim, com todo o atenuante de que o negro não podia entrar em seminário, o negro não podia participar da igreja. Nós tivemos nesse domingo a missa de São Benedito na igreja da Quiropita. E por que é feita nessa data? É porque apesar de construir e edificar as igrejas, nos era proibido de participar desse mesmo clero, participar dessa igreja, participar desse culto, participar principalmente na redenção do Senhor Jesus, na sua glorificação, que é no sábado da Aleluia, que é a maior data de celebração da Igreja Católica. Nós estamos conversando com Guilherme Botelho Júnior, teólogo e historiador, um dos fundadores da Pastoral Afro-Brasileira. Quero, nesse instante, mais uma vez, agradecer a participação, sua participação, a participação de todos que mandaram perguntas, sugerindo esse programa para o dia
13 de maio de 2023, data em que está sendo exibida esta nossa gravação. Nosso companheiro Leninho de Taubaté, a quem agradeço, ele que é um divulgador do nosso trabalho, ele faz uma pergunta aqui: o que é essa comunidade pastoral afro-brasileira? É uma tentativa, ele faz a pergunta, pede desculpas, diz que a pergunta é respeitosa, mas ele pergunta: a pastoral afro-brasileira é uma tentativa da Igreja Católica de não perder a freguesia? São as palavras do nosso ouvinte. A Igreja Católica, ela se assenta no africanismo, né? Da mesma forma que a Igreja Católica nasce na África, o islamismo nasce na África e o judaísmo também nasce na África. Um dos principais pilares da Igreja Católica, Santo Agostinho, é africano. Quer dizer, não só africano, como também é negro africano. E não essa prosopopeia que colocam de que agora os egípcios aparecem na televisão como arianos, aparecem no cinema também como arianos. Isso tudo é uma forma de visão. Não vamos nem dizer que seja um descalabro, não, nada disso. É uma forma de visão, a gente não vai querer discutir nada disso. Nós construímos a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque se você abrir a Bíblia, você só vai encontrar Roma onde? Talvez quando foi editada uma Bíblia lá em Roma. Ou em qualquer outro lugar do mundo. A Bíblia, ela na nossa concepção, é um texto que nós chamamos de Midrash, é uma forma africana de contar a história. Se você for olhar no livro do Apocalipse, capítulo 1, vocês vão ver que João se depara com uma entidade chamada Jesus, e que esse homem, ele tem os cabelos brancos, lanosos. Eu nunca vi nenhuma pessoa que não seja negra ter cabelos lanosos. E ele descreve como também com canela e pé de bronze. Quer dizer, que não seja negro, eu também nunca vi. Então, ele praticamente descreve um Jesus como negro. Nós temos hoje na Europa mais de 500 Madonas negras. Mais de 500 Madonas negras. Inclusive, você pega a Nossa Senhora da Europa, é negra. Você pega a Nossa Senhora de Montserrat, que vive lá, tem uma catedral em Compostela, é negra. E assim você vai indo. Eu não estou aqui para fazer um santoral, senão não vamos terminar isso até no ano que vem, sei lá. Tá? Aqui no Brasil você talvez só conheça São Benedito, mas você tem que ver que aí perto da tua casa tem Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio de Catigéró, o Padre Vitor, que está agora na situação de bem-aventurado, né? A nossa irmãzinha de Baipenti, sabe, a quantidade de negros e negras na Igreja Católica como santos registrados é muito grande, é bastante ampla, né? Então, a Igreja não está inventando ou querendo fazer modismo para colocar negros na Igreja. Nós sempre fomos a Igreja. Nós sempre fomos as entidades negras católicas. Guilherme, nós estamos vivendo um momento de efervescência da negritude. São as cotas, o destaque na música, na literatura, na oratória, nas artes plásticas, na sociedade, na política. Ou seja, a presença do negro, da cultura negra, da cultura afro-brasileira, toma conta do cenário. E a gente percebe, isso que eu quero saber do amigo, que é um historiador, um analista dessa situação, a gente percebe até uma exploração do sistema
nesse sentido em relação à negritude. Será que não há, por trás de toda essa celebração, uma tentativa de aliciamento cultural? Olha, eu não vejo dessa forma, porque nós temos aí cientistas negros, e são bastantes, né? Graças a Deus. Nós temos até a menina que fez o genoma do Covid, que infelizmente foi levada para os Estados Unidos. O que acontece é que é isso, apareceu um pouco uma nação que tenha mais recursos a nível de que você possa desenvolver o seu trabalho, você passa a ser explorado, tá? O que ocorre realmente é uma exploração do negro, principalmente a nível de algumas empresas que descobriram o filão que é, né? Porque o negro consome, o negro come, o negro veste, o negro anda, tem seu veículo, tem sua bicicleta, tem sua moto, tem sua casa. Então, esse daí passou a ser um filão a ser explorado, como também, se você observar, muitos têm se destacado agora, principalmente buscando essas pessoas que são LGBTQIA+, né? É uma forma de comércio, é o capitalismo procurando um espaço que ele não tinha e que servia, né? Se a gente for observar ao longo da história, a Inglaterra, quando ela proíbe o tráfico negreiro, porque ela viveu e se abasteceu financeiramente bem, né? Com grandes sonhos, inclusive com o tráfico negreiro, né? Eram os principais traficantes de negros que tinham para a América, para o mundo, né? E quando chega na Revolução Industrial, para ela foi muito fácil, porque ela tinha angariado um capital enorme, e esse capital vem de onde? Esse capital veio do tráfico negreiro. Então, ela se dá o direito de proibir o tráfico negreiro, porque ela tem intenção de colocar os seus tecidos para vendas em Portugal e no Brasil, e como o contingente de negros era praticamente igual, ou até mesmo superior ao contingente de não negros, ele esperava que esse fosse um povo que, tendo atividade, que recebia seu salário, ia comprar mais tecidos e ia mais dinheiro para o bolso dela, tá? Então, tudo isso é um aspecto meramente capitalista. Não temos outra coisa a pensar a não ser isso, porque é uma forma de você angariar mais dinheiro, claro, mas não que isso venha a ajudar ou venha a promover a comunidade negra para um lugar melhor, para uma situação em que esse povo não passe dessa desesperança que tem vivido até hoje. Guilherme, vamos sair um pouco do Brasil aqui agora. Vamos sair um pouco fora aqui do nosso grande Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que lição que os Estados Unidos da América do Norte, que elegeu Barack Obama, o primeiro negro a ocupar a presidência dos Estados Unidos, tem a dar para nós, na sua opinião? Olha, eu creio que muito pouco. É outro tipo, é uma cultura diferente da nossa, é um povo de língua diferente, é um povo com cultura diferente. Então, é claro que a gente pode aprender muitas coisas com ele, mas que não serve assim de base, porque a nossa postura socioeconômica, cultural e ética é totalmente às avessas deles, é bem diferente. Então,
A gente olha, aplaude, né? Mas nós percebemos que, apesar disso, o racismo, o preconceito e a intolerância continua nos mesmos moldes, com ou sem Barack Obama, né? Infelizmente. O processo lá é diferente. O norte-americano descobriu desde cedo de que se o negro participasse do capitalismo, a vida dos donos do dinheiro seria mais fácil. Então, eles promoveram, permitiram que o negro se virasse. Outro detalhe é que lá o negro sempre foi obrigado a estudar, porque ele tinha que ter a sua própria igreja, então ele tinha a Bíblia, sempre teve essa obrigação e, ao mesmo tempo, facilidade. Nós aqui não, nós aqui, até 1920, havia uma lei que nos proibia de ir para a escola. Né? Essas leis aí nos tumultuaram a vida, e tumultuam até hoje. Né? Nós podemos falar que temos aí pouco mais de 100 anos de abolição, e daí? O negro lá nos Estados Unidos, quando foi liberto, ele recebeu um acre de terra e uma junta de mula. E nós recebemos o quê? Não dá nem para falar o que a gente recebeu, porque o programa pode ter criança assistindo. Mas você já pode fazer uma ideia. Infelizmente, não nos serve de parâmetro. Tá? Não nos serve de parâmetro. A única coisa que a escravização conseguiu fazer para o negro foi destruir todas as nações africanas. Porque quando essas nações africanas estavam no esteio de sair do anonimato e começar a se construir, elas se veem diante de uma facilidade chamada a escravização, a venda de corpos humanos, e com isso, com essa comercialização, eles simplesmente deixaram de evoluir. Porque é difícil dizer que nações que tinham IDH muito superior ao IDH europeu, nos idos de 1450, de repente perderam a noção de tudo. Nações que desenvolveram a alquimia do ferro, quando nem se sonhava com a alquimia do ferro na Europa. Nações que se propunham a grandes navegações, que conheciam as costas brasileiras muito antes do que os portugueses ou os franceses, que tinham esquadrinhado toda essa costa com os mapas, nessa propalada escola de Sagres, né? Que é uma das grandes mentiras europeias ou portuguesa, porque nunca existiu essa escola. Né? Guilherme, voltando aqui ao nosso Brasil, no seu currículo consta que o irmão celebra missas no rito romano inculturado e adaptado em estilo afro-brasileiro. Explica isso para nós. Nós temos nossas celebrações, como é que aconteceu ontem na igreja Quiropita. Ela é idêntica à celebração realizada no Vaticano, presidida pelo Papa Francisco, realizada aqui no Brasil, em São Paulo, por Dom Odilo Pedro Scherer. A única diferença é que nós usamos instrumentos que nos diz respeito, o atabaque, berimbau, pandeiro. E a gente baseia essa celebração no Salmo 150 da Bíblia.
Só isso. Não tem mais absolutamente nada. O nosso povo na missa canta, dança, celebra e glorifica a nosso Senhor Jesus Cristo em sua magnitude. Usamos trajes, muitas vezes usam trajes de origem africana, como qualquer outra pessoa, como nós andamos na rua quando estamos na África, ou eu, pelo menos, quando ando aqui pelo Maranhão, ou como andava aí por São Paulo, ou em qualquer um dos países que eu tenho o costume de visitar e viajar. Não tem nada de diferente. Inclusive, recentemente, o Papa Francisco celebrou uma missa no Vaticano, no rito zairense, que é semelhante ao nosso. E ele mesmo indicou que nós usássemos esse rito, porque já é aprovado pela Santa Sé Romana. O que acontece é que, quando nós fazemos nessas nossas demonstrações de liturgia, há um povo dentro da própria Igreja Católica que tenta nos endemonizar, fazem, na realidade, praticam uma intolerância religiosa. Eu e nós podemos afirmar concretamente que se trata de uma ação racista, porque há outras celebrações que quase se assemelham a essa e que nunca teve qualquer tipo de ação contrária, de demonstração contrária, só porque nós usamos nossos trajes para relembrar a nossa ancestralidade, tocamos o nosso atabaque e somos um povo festeiro, isso ninguém pode negar. Graças a Deus, Guilherme. E se vem com essa pecha, né? Estão chamando. Dura que muitos falam que estão chamando macumba sem saber. Macumba é um instrumento musical, não é rito religioso, não. Guilherme Botelho Júnior, teólogo e historiador católico, aqui no dia 13 de maio de 2023. Nós estamos com esta gravação para ser exibida nessa data. Na produção do programa de hoje, quero agradecer e registrar Regina Prata, Fábio Bettinassi de Araxá, Minas Gerais, Alex Monteiro, diretamente do Bom Retiro, na divulgação competente, Silvana Zandomene, nos trabalhos técnicos, Jefferson Carvalho e Rogério Palma. Palmas para a produção. Na edição, Edi Pontes. Nesses minutos finais do nosso programa, a sua atenção, Guilherme, no seguinte sentido: o que falta ainda para o resgate dessa dívida que a sociedade, o homem branco, por assim dizer, essa sociedade que oprimiu e escravizou o africano, o que falta para o resgate, para o acerto de contas, se me permite a expressão contábil, para essa conciliação das almas, para esse entendimento fraterno, para que nós possamos nos dar as mãos e sair caminhando para um dia melhor, na sua opinião? Afonso, para você próprio, eu tenho um sonho também, com o Luther King teve um sonho. Esculpir, desenhar na montanha do desespero uma pedra de esperança, uma pedra de amor, e uma pedra que diz muito da sua espiritualidade, uma pedra da caridade. O que eu mais temo é que, infelizmente, já nos meus 80 anos de idade, eu não vou ver muita coisa ainda avançar pela aí. Mas o que a gente tem visto
é que, infelizmente, nós temos muita gente entronizada dentro de igrejas católicas, dentro de igrejas evangélicas, dentro da igreja cristã, de um modo geral, dentro do movimento espírita, os budistas, os muçulmanos, enfim, de todas essas religiões. E todas elas têm um princípio ativo, que é a vida, preservar a vida. E, infelizmente, a gente tem visto que nós temos muita gente praticando religiões sem um pingo de fé, sem um norte, tá? E aí eu me pergunto, o que se por um acaso não tivesse tido um tal Jesus? O que teria acontecido se não tivéssemos um tal Jesus? O que seria dos pequeninos, das mulheres, dos necessitados, dos doentes? Da mesma forma que eu levo o seguinte pensamento: será que é possível a gente sentar num diálogo e realmente jogar as cartas na mesa? Nós temos visto ultimamente a dificuldade que é nós tratarmos com estas crianças que estão aí se debatendo e se matando sem noção de nada, sem saber na realidade o que é que está acontecendo, e aí vai e mata 3 ou 4 na escola, aí faz mais isso e faz mais aquilo, e cabeças estão pensando, não é só a minha, a sua, ou da Regina, não, não é só isso, e a gente não consegue chegar num hiato, num ponto em que será que é o pai? Será que é a mãe? Será que é a internet? Nosso tempinho está se escoando, a ampulheta do tempo aqui está avisando a gente, Guilherme. Foi muito bom ter você aqui conosco, viu? Muito bom. Tá bom. A sua vibração, o seu carisma, a sua experiência, o seu testemunho de fé. Eu quero agradecer, em nome da Fundação Espírita André Luiz, a presença do nosso irmão Guilherme Botelho Júnior neste programa que se pretende uma homenagem à libertação de todos nós. Muito obrigado, Guilherme. Meu querido, desculpe se eu não fui suficientemente claro e objetivo ao responder para você as coisas, tá? Mas eu estou aqui à sua inteira disposição, e quando vier a São Luís, pode dispor aqui da minha humilde casa. Não é uma maravilha, mas ela tem até mangueira no fundo. Eu agora plantei uma mandioca, um milho, um chuchu, porque eu não, graças a Deus, eu não tenho o hábito de ingerir qualquer espécie de bebida alcoólica. Graças a Deus. Programa Conviver vai ficando por aqui. Agradeço a colaboração de todos que estiveram conosco, nos acompanhando por intermédio da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Até o próximo sábado, até o próximo programa, se Deus quiser. Você acompanhou Programa Conviver.